Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Vamos a São Paulo agora com o Dr. Augusto Romão. Doutor Augusto, bom dia, o senhor nos ouve? Tudo bem, doutor Romão? Bom dia. Bom dia a todos os ouvidos. Bom, a sua especialidade, o senhor é radiologista, é isso? Radiologista, parte de diagnóstico por imagem. Pois é, o senhor está falando da capital, São Paulo mesmo? Capital de São Paulo, exatamente. Bom, fala um pouquinho da empresa que o senhor dirige. Nós coordenamos uma empresa de radiologia e diagnóstico por imagem, com foco em teleradiologia. Nós temos equipes médicas de radiologistas que laudam exames para clientes no Brasil todo. Nossos clientes realizam exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, nos enviam as imagens e nossa equipe médica interpreta e devolve com os laudos. Pois é, e essa semana a gente conseguiu acesso à informação de que o senhor advoga a tese de que a melhor forma, para o diagnóstico do coronavírus é a tomografia computadorizada, doutor? Exato. É o seguinte, foi um trabalho que foi publicado agora no final do mês de fevereiro, que foi realizado pelos pesquisadores de Wuhan, na China, chineses e holandeses, e ele foi validado pelo Colégio Norte-Americano de Radiologia, que é a entidade mais séria da nossa área no mundo hoje. Esse trabalho, com 1.014 pacientes, verificou que, no caso precoce de detecção do coronavírus, do novo coronavírus, a tomografia computadorizada, associada à história clínica do paciente, tem uma acurácia de diagnóstico, isto é, ela tem uma capacidade de confirmar que efetivamente é o diagnóstico do novo coronavírus maior do que o exame de PCR, que é o exame de sangue laboratorial. É porque a gente que tem acompanhado os sintomas do paciente se assemelham ao sintoma de uma gripe comum, de uma gripe normal. Então daí o senhor diz que o exame de imagem pode aferir ainda mais segurança nesse diagnóstico, é isso? Exatamente. Apesar dos achados radiológicos, apesar do que a gente verifica no exame de tórax, serem inespecíficos sozinhos, associados a esse quadro gripal, de febre, dores, a característica do coronavírus, ele fecha um diagnóstico com maior assertividade do que o exame laboratorial. O laboratorial ele pode ter uma janela imunológica, que é um período que você realiza o exame dá negativo, mas a pessoa já tem o vírus incubado. Aham. E em quanto tempo? Como manifestação na tomografia computadorizada já é precoce, esse estudo com 1.014 de pacientes mostra que essa manifestação no exame, associado à história clínica, fecham o diagnóstico com uma curta maior. Ok, o doutor... A acurácia passa de 90%. Doutor, e em quanto tempo a gente consegue ter isso laudado, hein, doutor? Isso é coisa de meia hora. Em meia hora é possível, né? Bom, vamos... É um exame que demora perto de 4, 5 minutos e o laudo a gente consegue em uma questão de, no máximo, 30 minutos. Tá, nós temos uma colega aqui na bancada, a Lilian Azevedo, ela também vai interagir com o senhor, que ela tem uma preocupação também relacionada ao custo desse exame, né, Lilian? Olá, bom dia. Bom dia, Lilian. A minha pergunta é sobre o seguinte, financeiramente viável a nível nacional ou a nível, vamos colocar, mundial, já que é uma pandemia, esse exame ser feito? Com certeza, como uma opção bastante favorável ao PCR, porque ele é um exame com custo muito menor, é um exame que não depende do kit. A maior parte dos centros e hospitais de referências contam com o tomógrafo, então é mais fácil ser realizado. Então, no caso de uma expansão efetiva, onde muito possivelmente podem ter falta de kits,
lança a mão do tomógrafo para fazer isso, com certeza é viável e economicamente melhor. Pois é, o que se tem hoje, inclusive aqui para a realidade amazônica, a realidade do norte do Brasil, e mais precisamente um recorte local, o Amapá ontem registrou o primeiro caso suspeito de coronavírus. Aí a unidade de referência que a gente tem aqui é mandar para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará. O prazo, 7 dias. Mas as autoridades locais já acenam a possibilidade de fazer uma parceria com o vizinho aqui, que é a Guiana Francesa, onde já tem casos de pacientes confirmados lá, 5 casos na Guiana Francesa, e lá a ideia é fazer uma parceria com o Instituto Pasteur da França. Lá é em torno de 24 horas se tem o diagnóstico, doutor. Perfeito. E o principal do diagnóstico agora é controlamento para evitar o contágio, é colocar o paciente em quarentena. Então imagina a gente aguardar 7 dias, que é a nossa realidade hoje, com essa incerteza com o paciente. Eu acho que esse é o maior agravante desse período. Ok. Bom, e falando como cidadão paulistano, claro, mais profissional da medicina, como que está o clima, como é que a comunidade médica, a sua empresa, enfim, estão lidando com a sua expectativa com relação Bom, a Organização Mundial de Saúde já decretou que nós vivemos já uma pandemia, doutor. Perfeito. Nós estamos, assim, bastante cuidadosos para precaver e prever os próximos momentos que vão ocorrer. Então, todas as equipes onde a gente trabalha, onde os hospitais, a gente montou uma série de protocolos, tanto para o diagnóstico precoce, quanto para a conduta e para a orientação da comunidade, visando tentar minimizar ao máximo esse acometimento na população. Só um outro detalhe, a gente tem visto aqui, nós já trouxemos aqui, vez por outra, a gente tem algum profissional ligado à saúde entre nós aqui, sempre dando alguma dica, mas antes de acontecer tudo isso, essa situação do coronavírus, já se fazia um alerta com relação às pessoas que vão se submeter a exames de imagem, na tentativa de prevenir a saúde de alguma doença, enfim. E há sempre aquela recomendação de não se submeter gratuitamente a exames de imagem. Então não é qualquer gripe também que a pessoa vai se submeter ao tomógrafo, né, doutor? Com certeza, até porque a gente está falando de um exame que tem, apesar de baixa, uma dose de radiação. Então, cada caso tem que ser tratado pelo clínico, pelo médico responsável, que é quem vai orientar o exame e vai avaliar a real necessidade. Ok. O poder público, de alguma forma, já fez contato com a clínica do senhor? Existe a possibilidade, o próprio Ministério da Saúde fala aí na alocação de 1.000 leitos de UTI, onde tiver espaço no serviço público, mas existe sempre a possibilidade de editar uma parceria público-privada, né, doutor? Sim, nós temos algumas unidades que também são com municípios, e essas unidades são realizadoras de exames, e já estão preparadas para esse aumento de demanda de exames, no caso de tomografia. Ok. Lídia, mais alguma pergunta para o doutor? Sobre, eu não sei se a informação está correta, eu queria que você me esclarecesse isso, que o período de contágio do coronavírus são 7 dias, essa informação confere que o período que ele fica no corpo, as pessoas podem transmitir o vírus são 7 dias? Isso é correto? 7 a 14. Por quê? Porque tem o período de do vírus. Então, a pessoa pode estar com o vírus está incubado, ela não está sendo uma transmissora, porque pedem aqueles 14 dias. Ok. O Dr. Augusto Romão é CEO da Onilaudos, lá em São Paulo. A especialidade dele é radiologista e está numa deferência especial conversando com a gente ao vivo, lá de São Paulo, por videochamada. Doutor Augusto Romão, muito obrigado por sua colaboração, bom trabalho aí para o senhor e toda a sua equipe. Obrigado a todos, foi um prazer, um bom dia. E uma perguntinha, já conhece o norte do Brasil? Já esteve em Macapá? Imagino que não, né? Em Macapá eu não estive, mas já conheço alguns lugares do norte. Macapá está na lista dos próximos para visitar. Poxa, será um prazer recebê-lo aqui, tá bom?
Com o maior prazer, muito Peraí, obrigado. tem mais uma participação. O nosso querido Edi Pacheco, ele é o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, mas veio para cá também porque a gente tem um outro evento aqui, infelizmente lamentável, que foi o naufrágio de um navio. Nós temos aí mais de 30 vítimas desse naufrágio, e ele veio nos atualizar a respeito desse problema, e ele queria muito interagir com o senhor também, o Edi Pacheco, tá bom, doutor? Bom dia, doutor. Bom dia, Edir. Na qualidade de presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Amapá, nos preocupa muito hoje, porque nós temos uma circunvizinhança aqui no estado, no Oiapoque, que é constituído de uma população asiática, certo? Então nós temos lá chineses, indianos, e esse pessoal mantém contato constantemente com a Ásia lá, com esses setores, com esses lugares todos onde começou toda essa gripe aí, essa coisa aí de coronavírus. Então, isso é uma preocupação. O Amapá tem alguma programação prevista por conta dessa situação geográfica, dessa aproximação com essas colônias de pessoas orientais que vivem aqui? E a outra, qual é o tempo previsto que tem, ou que se tem, ou se não tem, que isso vai perdurar por conta de que o mundo todo parou, e o segmento de turismo foi o mais prejudicado até então, porque a China tem 1,4 bilhões de habitantes, e pelos números que a gente tem observado, é insignificante para essa complicação toda aí que está aparecendo na mídia, né? Mas, por conta de que está aparecendo em alguns lugares no mundo, como o Brasil e outros países, nós estamos preocupados com a parte de turismo, da parte do turismo, porque quase todos os grandes eventos previstos para o Brasil estão sendo cancelados ou já foram cancelados, certo? Então isso está nos proporcionando uma expectativa de negócio, porque nós não podemos mais fazer previsões de venda, não podemos fazer ofertas de venda. Nós estamos já há 2 meses das férias aí, os Estados Unidos estão fechando também sua fronteira, o mundo todo está se fechando para o próprio mundo todo, certo? Então, eu quero saber o seguinte: a expectativa de quanto tempo isso vai perdurar? A Organização da Saúde, Mundial de Saúde, tem uma ideia de quanto tempo isso vai, ou isso se dissipa, essa gripe? Alguma coisa assim que pudesse dar uma expectativa para nós que trabalhamos no setor de turismo. Bom dia. Então essa expectativa, ela é ainda muito pouco assertiva. Ninguém tem exatamente certeza do que vai ocorrer, até porque a doença ainda é muito nova na base dos estudos. Mas, por exemplo, falando um pouco de Brasil, o que a gente tem ouvido? A gente ouve que nas próximas 4 semanas vai ter um crescimento muito grande da doença, porque a gente já está com contágio interpessoal, não está mais dependendo do contágio de quem veio da China, de quem veio da Itália, de quem veio da Europa. E a partir de agora, isso vai tender a crescer esse número. Posteriormente, ele entrando num platô e, se Deus quiser, começando a fazer parte do dia a dia da população. Então, quem esteve contaminado foi tratado, melhorou, passou, entrar numa situação mais normal, mas ainda é muito, muito incerto. O interessante, né, doutor, só para fechar realmente, tudo começa na China. A China deu exemplo para a gente também, já foi inclusive destacado isso aqui. A China, primeiro de fechar as suas portas, ela foi um ato, acima de tudo, humanitário. O Secretário de Estado da Saúde falou isso aqui com a gente. Vamos combater a xenofobia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo a China deu exemplo de construir hospital em 10 dias. O senhor está dizendo que essa tecnologia do diagnóstico preciso é uma contribuição também que começa lá. A China hoje já presta auxílio a outros países, já tem apoio logístico a outros países.
e sem dúvida alguma, como o senhor disse, vai ficar para a história, mas ficam legados e que o que a gente quer é virar logo essa página, né, Arthur? Exatamente. Ontem mesmo chegou uma delegação chinesa na Itália para auxiliar o tratamento na Itália. Ok. Doutor Augusto Romão, muito obrigado. Sucesso aí. Obrigado, até logo, foi um prazer. Muito bem, tá aí. Conversamos com o especialista, né, o doutor Augusto Romão, lá de São Paulo, também nos atualizando a respeito do coronavírus.